Olá meninos, hoje a gente vai estar trabalhando aqui sobre três conjuntos: os números inteiros, os naturais e os racionais. Então vamos aqui. Quais são os elementos, os números que representam os números naturais? A gente viu que os números naturais eles são representados pelo zero e os números inteiros positivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. São os números positivos inteiros, incluindo o zero. Então, 200, 300, 400. Já os números inteiros, quais são os números inteiros? Os números inteiros, eles compreendem tanto os naturais, quanto os naturais positivos, quanto os negativos. Então, vejamos aqui os números inteiros. Eles são compreendidos, incluindo o zero, pelos números positivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente. E os números inteiros também compreendem os números negativos: menos 1, menos 2, menos 3, menos 50, menos 200. Então, os números inteiros são tanto os números inteiros positivos quanto os negativos. E quais são os racionais? Os racionais é qualquer número que eu possa expressar ele na forma de uma fração. O que vai caracterizar eles, na verdade, são as frações e números decimais, números com vírgula. Então, por exemplo, eu tenho um menos 3. Menos 3, eu posso transformar ele numa fração. É só colocar abaixo dele o 1. Porque se eu colocar o 1, ele não vai alterar, ele vai continuar sendo menos 3. Então, eu posso colocar, por exemplo, 0,5. 0,5 é um número decimal, é um número racional. Posso expressar ele também na forma de fração. 0,5 é a mesma coisa de eu colocar um 10 abaixo dele. Então, quando você consegue representar um número na forma de fração ou em número decimal, eles representam os números racionais. Então, resumindo aí, os números naturais são representados pelos números positivos inteiros, incluindo o zero, exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, está aqui os exemplos. Os números inteiros são tanto os números inteiros positivos quanto negativos. Então, os naturais também, eu posso dizer que eles são números inteiros. Então, o 0, menos 1, menos 2, estão incluindo cada um deles. Já os racionais são representados pelos números naturais, inteiros, positivos e negativos. Ou seja, qualquer número que eu possa expressar ele na forma de uma fração. Exemplo, eu tenho 200, eu posso representar ele na forma de uma fração? Sim, é só colocar abaixo dele o 1. Da mesma forma, 0,25 eu posso expressar na forma de uma fração? Posso, é só eu colocar abaixo dele o 100, porque ele tem duas casas decimais. Então, vai ficar 25 sobre 100. Então, é dessa forma. Então, os racionais, eles são representados pelas frações e os números com vírgula. Ou seja, essa é a característica dele. Mas também os números naturais e inteiros são racionais. Já os números inteiros e naturais, eles não são racionais. Eu não posso dizer que, por exemplo, 0,25 ele é inteiro? Não, ele é um número com vírgula, então ele não é inteiro. 6 sobre 5 é um número natural? Não, porque os números naturais não são representados por frações. Então, aqui é a nossa aula de hoje. O conjunto dos números naturais, inteiros e racionais.